Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, naquela expectativa sempre de edificar você e a sua família. Então nós esperamos que essas reflexões rápidas que temos trazido aqui toda sexta-feira possa servir para o seu enlevo espiritual, a edificação da sua família, né? Um momento em que a gente pode orar juntos, não é verdade? No Sexta de Casa de hoje, eu quero falar sobre um assunto, uma família lá do Velho Testamento que viveu em tempos difíceis e quem sabe trazer lições preciosas para você e toda a sua casa, né? Antes, porém, eu gostaria de lembrar que amanhã, sábado, às 10h15, nós teremos o programa, né, na TV Vitoriosa, afiliada ao SBT. O programa Cada Dia. É um programa da Sexta Igreja em parceria com a produtora Luz para o Caminho. E este programa tem como pregador oficial o Reverendo Hernandes, companheiro, amigo que tem nos ajudado na produção desse programa. Sempre uma mensagem muito objetiva, né? O pastor Hernandes tem falado sobre família nesse mês de maio. E ele falará amanhã sobre filhos. Honrem os seus pais. Então amanhã, 10h15. Mas também o programa é exibido pelo nosso canal aqui do YouTube. Então hoje é muito fácil também, né? A pessoa às vezes assiste pelo celular mesmo. Então você pode ir acessando o YouTube da Sexta Igreja, no mesmo horário, 10h15, você assistir o programa Cada Dia. Tem sido uma bênção, uma oportunidade, né? Com essa nós não esperávamos uma bênção assim tão maravilhosa, tão grande, um privilégio da igreja, da Sexta Igreja, ter um programa na televisão e tendo, né, o pastor Hernandes, a Luz para o Caminho, conosco nessa parceria. São coisas que Deus tem feito por nós nesse tempo e nós louvamos muito a Deus por tudo que Ele tem feito, né? A Sexta Igreja tem sido uma igreja muito abençoada. Eu acredito que a Sexta Igreja, por ela ser uma igreja acolhedora, generosa, amorosa, né? São membros que congregam na Sexta Igreja que têm esse coração despreendido. Prova disso também é a campanha solidária que a Junta Diaconal, o Conselho Missionário e os jovens têm feito, a campanha solidária, distribuindo dezenas de cestas básicas. Esse ano a Junta Diaconal já distribuiu dezenas de cestas básicas. E essa campanha agora fará isso também, né? Dezenas de cestas distribuídas às famílias carentes. Ainda há pouco uma pessoa ligou, né, perguntando como que faz a doação. Eu expliquei, acrescenta 50 centavos para que seja identificado como a campanha solidária. Então você pode fazer isso também. Os nossos irmãos gravaram um vídeo falando sobre essa campanha. Vamos assistir. Olá, igreja! Eu estou aqui para fazer um convite especial a você. Nós, do Conselho Missionário, a Junta Diaconal e a UMP da Sexta Igreja, nós queremos fazer um desafio a você, a participar conosco da campanha solidária. A campanha solidária tem como objetivo ajudar famílias necessitadas nessa pandemia, através da doação de cestas básicas. As doações serão feitas a membros da Sexta Igreja Presbiteriana e também a congregação do bairro Morumbi. E convidamos você para se unir a nós nessa missão, fazendo sua oferta na conta da igreja por transferência ou Pix. Não se esqueça de colocar mais 50 centavos no seu depósito para que a tesouraria possa identificar e direcionar sua oferta para a campanha solidária. Mas se além de fazer a sua contribuição, você ainda queira fazer uma doação de itens para a cesta básica, você pode entrar em contato com a Secretaria da Sexta Igreja, nos telefones que aparecem em sua tela. Qualquer contribuição é de extrema importância para ajudar essas famílias e será muito bem-vinda. A palavra de Deus, em João 13:35, nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, essa é uma boa oportunidade de demonstrarmos este amor. Nós existimos
para fazer Jesus conhecido. Que bom, graças a Deus por essa disposição dos irmãos. Bom, meus queridos, todo domingo tem sido nesse mês de maio, nós temos falado sobre histórias de família, uma série de mensagens. E domingo agora, se Deus permitir, às 17 horas, no culto, eu trarei mais uma mensagem dessa série, Histórias de Família. Eu espero que você tenha sido edificado, esteja sendo edificado com essas mensagens, tá bom? Então, domingo agora, 17 horas, o culto ainda é transmitido e apenas online, né, pelo canal do YouTube, mas em junho, se Deus permitir, no primeiro domingo de junho, né, se não me falha a memória, dia 6, né, nós retornaremos com o culto presencial, inclusive com a ministração da Santa Ceia. Caso nós tenhamos um número muito expressivo de pessoas nesse culto às 17 horas, no domingo subsequente, nós faremos também às 19 horas, né? Porque nós queremos que tenha segurança também, as pessoas se sintam seguras, né? Então o templo é relativamente grande, mas nós temos um número, 30% no primeiro culto, dos lugares ocupados e 30% no segundo culto, se for preciso. Então, tá bom? Então, primeiro domingo de junho, retorno aos cultos presenciais. Caso aconteça alguma outra mudança, né, nós não teremos dificuldade nenhuma de novamente suspender esses cultos presenciais. A gente quer fazer tudo da melhor maneira possível. Queremos ajudar as pessoas, mas queremos também fazer tudo de forma legal e que contribuamos também para sairmos dessa crise o mais rápido possível, tá bom? Então vamos assistir a chamada para a série de mensagens Histórias de Família e eu volto em seguida para compartilhar com você, nessas horas da noite, um texto da Bíblia Sagrada. Não saia daí, eu volto já. Muito bem, de volta aqui com o nosso Cesta de Casa, vamos refletir na Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a força do seu povo. E de fato, nós sabemos que Deus é que tem nos dado força em tempos tão difíceis. E tem uma história bíblica narrada no livro dos Juízes, capítulo 13, você sabe que a época dos juízes, porque logo após a morte de Josué, que substituiu Moisés, mas quando faleceu Josué, o povo ficou sem liderança, cada um fazia o que achava mais certo, diz a Bíblia Sagrada. E o povo entrou numa sucessão de crises, né? Crises nacionais, o povo de Israel. Deus levantava um juiz para livrar o povo da opressão dos povos ali, principalmente dos filisteus, inimigos ferrenhos, né, do povo de Israel até hoje, né, esses conflitos acontecem, e até naquela mesma região, né, na região de Gaza, né, até hoje, né, tem os conflitos ali em Israel. E naquela época dos juízes, Deus levantava um juiz, e no caso também uma juíza, no caso de Débora, para livrar o povo da opressão. Eu me refiro no capítulo 13, que era uma época também de crise. Os filisteus estavam oprimindo já por 40 anos o povo judeu. E a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou um líder, mas a história desse líder que Deus levantou é muito interessante. O Senhor envia um anjo para falar com a esposa de Manoá. E o anjo diz, olha, você é estéril, mas
você dará à luz, Deus vai fazer esse milagre na sua vida e você dará à luz a um menino que vai livrar o meu povo da opressão aí dos filisteus. E esse menino, ele vai ser um nazireu, ou seja, ele vai ser consagrado, separado para Deus. Então, desde o ventre, então você já passou uma dieta para ela, que ela não deveria comer comidas proibidas, né, comidas impuras, assim era conhecida no Velho Testamento, né, como carne de animais da unha rachada, essas coisas consideradas comidas impuras, né? E Deus diz também que deveria esse menino ser nazireu, ou seja, ele não deveria beber bebida forte, ou seja, essa criança seria separada e desde o ventre, e a esposa de Manoá deveria obedecer isso e ter esse compromisso de cuidar e criar depois esse menino conforme as instruções do Senhor. O anjo aparece para essa mulher e a Bíblia Sagrada diz que ela vai até o marido dela, até Manoá, e diz: olha, eu recebi a visita de um homem de Deus, ele falou isso, e diz que eu vou ser mãe. E aí Manoá fez uma oração. Na oração, Manoá pediu que Deus enviasse novamente aquele anjo, né? Na verdade, Manoá ainda não tinha percebido que era um anjo, né? Esse é um mistério bonito das Escrituras, né? Porque é um homem, né? Uma aparência humana. E então, eu falo, envia novamente aquele homem para explicar para nós como que nós devemos fazer para cuidar dessa criança. E Deus ouviu a oração e aquele homem apareceu novamente. E a Bíblia diz que apareceu somente para a mulher de Manoá novamente. E a esposa de Manoá correu, foi ao encontro de Manoá e disse: olha, aquele homem que veio esse tempo atrás falando que eu vou ser mãe, ele está aí novamente. Manoá foi até o encontro dele e perguntou: você é o homem que diz que a minha esposa vai ser mãe e tal? Sou eu mesmo. E como que nós devemos fazer? Ele explicou novamente como que deveria ser a dieta, né? E tanto da esposa de Manoá e qual que é o propósito na vida daquela criança que Deus daria para eles. Ele seria um juiz, seria o Sansão, né? Nós sabemos da história. E aí o Manoá diz: bom, então agora permita que eu faça aqui uma comida, eu vou preparar um cabrito aqui. E ele disse: não, você pode até preparar, mas eu não vou comer nada. Agora, se você quiser preparar e ofertar isso e entregar em holocausto a Deus, tudo bem. E a Bíblia diz que quando eles estavam fazendo isso, com aquela chama, o anjo do Senhor foi embora e nunca mais eles viram aquele anjo. É uma história fabulosa. Nós cremos porque está na palavra de Deus, nós sabemos que anjos existem, é um mistério, né? Porque veja que é uma aparência humana, né? Uma aparência humana e é muito misterioso isso, mas é maravilhoso, né? Porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Dessa história eu queria destacar algumas coisas interessantes, até porque esse anjo que aparece lá, né, Manoá pergunta para ele: qual o seu nome? Ele fala: por que você pergunta qual o meu nome, que é maravilhoso? A palavra hebraica que aparece ali para maravilhoso porque você pergunta para o meu nome, que é pelo meu nome, ou qual o meu nome, que é misterioso, que é fabuloso, que é insondável. Então nós cremos que aquele anjo ali, ele é o que nós chamamos na teologia de cristofania, né? Uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Dessa história eu gostaria de semear no seu coração alguns princípios que nos ajudam como família para que nós vençamos os tempos difíceis, né? Porque havia um tempo difícil, era uma opressão naquela nação, muita dificuldade, né? Havia a luta naquele casal, né? Uma mulher naquela época que não podia procriar, ela sofria discriminação, era vista como uma maldita, há uma maldição nessa mulher. E Deus vai visitar a vida desta mulher e dar a ela o prazer e a bênção de ser mãe. É interessante também que nós não sabemos o nome da esposa de Manoá. Mas mesmo não sabendo o nome desta mulher, sem dúvida nenhuma, ela é um dos maiores exemplos na palavra de Deus.
ela tem e expressa alguns princípios maravilhosos. Vamos ver alguns aqui. Em primeiro lugar, veja que a fidelidade que essa mulher demonstra para com o seu marido, né? Quando o anjo chega lá, né, na segunda vez e notifica para ela, ou tanto na primeira como na segunda vez, é impressionante como que ela vai até o marido dela, em Manoá, e ela compartilha tudo isso com o seu esposo. Ela demonstra através disso a sua fidelidade, sua cumplicidade, né? Seu respeito para com o seu esposo Manoá. Veja, a Bíblia diz: apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então essa é a esposa de Manoá demonstra que ela tem esse compromisso com o seu marido, essa cumplicidade. Talvez a falta disso seja uma das grandes crises hoje nos relacionamentos conjugais, né? Essa tentativa de vida unilateral, né? Relacionamento conjugal não pode ser uma vida unilateral. Aqui há uma cumplicidade, né? Essa mulher, ela vai, reparte com o marido, porque afinal de contas os dois carregavam com eles essa dificuldade, essa frustração. Certamente ele tinha que estar sempre ajudando, trabalhando no coração dela, demonstrando carinho. Porque a principal razão do casamento não pode ser a procriação. Porque às vezes uma esposa, uma mulher ou um mesmo homem, eles têm alguma dificuldade física que não podem gerar. E vai terminar o casamento por causa disso? Então, infelizmente, a gente sabe que acontece. Às vezes, porque um casal não pode ter filhos, aquilo afeta tanto o relacionamento que eles resolvem terminar o casamento. Não deveria, porque ter filhos não é a razão principal do casamento. A razão principal do casamento é a glória de Deus, é o companheirismo, não é? Então, não é simplesmente a procriação. No caso de Manoá e a sua esposa, eles não poderiam procriar, mas eles estão juntos, há uma cumplicidade, eles são fiéis um ao outro, né? Outro princípio que a gente deve lembrar para que nós fortaleçamos a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, é o compromisso necessário. A gente vê isso aqui, olha esse versículo. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha o compromisso de Manoá com a família dele, né? Ele quer saber detalhes, não é só a obrigação, não é só da esposa. Ele quer saber que dieta é esta que ela tem que se submeter. Explica para nós como que nós devemos criar essa criança, qual vai ser o serviço dele, como que ele vai viver. Explica. Ele quer compromisso, ele quer fazer o melhor. Os pais devem buscar fazer isso. Nós devemos desejar, querer o melhor para os nossos filhos. Como que eles vão viver? Qual que é a melhor maneira? Como que eles vão agradar a Deus? Qual vai ser o trabalho deles? Como que nós devemos fazer? Esse interesse de Manoá, juntamente com a sua esposa, em obedecer o que Deus quer da vida deles, do cuidado para com Salomão, com Sansão, a criança que nasceria, né? Então, esse compromisso é fundamental para que nós tenhamos uma vida familiar estável, para que nós vençamos esses tempos difíceis. Nós precisamos abraçar esses compromissos. Os compromissos que envolvem a nossa vida como família. Infelizmente, muitos maridos deixam para a esposa essas tarefas, né? Às vezes chegam até a dizer: ó, esse seu filho. Como esse seu filho? Então, há necessidade de um compromisso. Manoá revela e mostra para nós, homens, né, pais de família, sacerdotes do lar, o nosso compromisso. Não pode deixar a esposa sozinha criar os filhos. Ela não tem um compromisso individual disso, é um compromisso do casal. Então Manoá diz, né? Escuta, explica como que tem que ser, como nós vamos criar essa criança, o que que ela vai fazer, né? E o anjo explica tudo, mesma coisa que ele falou para a esposa de Manoá, ele fala para Manoá: ó, vai ser assim, eu já falei com ela, a dieta é essa, esse menino vai ser um nazireu, não deve cortar o cabelo.
Ele vai ser separado para Deus e ele vai livrar o povo da opressão dos filisteus. Outra coisa, né? São muitos princípios aqui, mas eu quero terminar falando sobre a gratidão necessária. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Essa palavra, né, maravilhoso, significa incompreensível. Por que você pergunta pelo meu nome, que é incompreensível, que é maravilhoso? Então, meus amados, nós precisamos ter essa gratidão também, né? Veja, Manoá disse: olha, permita a gente deter você aqui mais um pouco, vamos fazer um cabrito, vamos preparar para você uma comida. Ele diz: olha, eu não vou comer nada, mas se você for oferecer alguma coisa, ofereça para Deus. Se você está grato assim, então tribute a Deus a glória, ofereça mesmo a Deus o seu sacrifício de louvor. E foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele então ofereceu ao Senhor aquele sacrifício e na chama aquele anjo desapareceu, foi embora. E nós sabemos da história, nasceu Sansão, que foi um dos mais importantes juízes daquela época e livrou o povo da opressão dos filisteus. Bom, meus amados, qual a lição para nós? A lição é que nós, como família, nós precisamos cultivar esses princípios fundamentais que nós vimos aqui, essa cumplicidade, a fidelidade no relacionamento, o compromisso e, sobretudo, a gratidão. Ofereça a Deus o seu culto, ofereça a Deus a sua adoração. Vamos fazer isso, né? Em sinal de gratidão a Deus. Vamos nos envolver nas coisas que glorificam o nome de Deus. Nesse tempo de pandemia, não fique apenas recluso, apenas assistindo, se envolva, né? Se envolva com a igreja, com os projetos que possam ajudar outras pessoas, como essa campanha solidária, por exemplo, né? nas orações. Se envolva, nós temos a reunião de oração toda sexta-feira, 5 horas da manhã. Vamos orar, vamos clamar a Deus pela família. Vamos, irmãos, ser gratos por tudo que Deus tem feito. Essa história aqui de família, de Manoá e a esposa, fala muito ao nosso coração. Que Deus possa abençoar você, toda a sua família, a cada dia, que haja na sua família, que haja no seu relacionamento conjugal, que haja compromisso, que haja fidelidade, que haja gratidão e que, acima de tudo, Deus seja honrado e glorificado. Assim será, não é? Deus o abençoe, nós voltaremos em outra oportunidade com o nosso Cesta de Casa, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela bênção da Tua palavra e eu peço que esse conteúdo compartilhado abençoe as famílias, Senhor, abençoe as vidas, os irmãos e irmãs. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor, e traz a nós instruções. Permita que nós vivamos assim, com fidelidade, compromisso, gratidão, envolvimento com as coisas do Senhor. E obrigado porque o Senhor é o Deus soberano, é o Senhor que cuida da nossa casa, o Senhor que cuida dos nossos filhos, dos nossos netos. Tudo o Senhor tem sob controle, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, amanhã, 10h15, programa Cada Dia. Tchau, tchau, fique com Deus. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, Pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.